Dolores Mater. Sejam muito bem-vindos. Ficamos muito contentes em estar com vocês de novo. Hoje queremos nos perguntar, a partir da leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, se o batismo é necessário para a salvação ainda hoje. No capítulo 10, que iremos analisar, a passagem central está nos versículos 34 a 48. É a seguinte: Então Pedro tomou a palavra e disse: Em verdade, reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós sabeis como tudo isso aconteceu na Judéia, depois de ter começado na Galiléia, após o batismo que João pregou. Vós sabeis como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, como ele andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo-o num madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e permitiu que aparecesse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia predestinado. A nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que é ele quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho, anunciando que todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados por meio de seu nome. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Os fiéis da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos, pois eles os ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Então Pedro tomou a palavra: Porventura pode-se negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Rogaram-lhe, então, que ficasse com eles por alguns dias. Pedro está pregando a boa nova e situa o começo da atividade pública de Jesus após o batismo por João Batista. João Batista foi o precursor do Evangelho, preparando as pessoas para receber Jesus, com quem realmente inaugura-se o reino de Deus. Muitas vezes, este texto do Novo Testamento não é bem compreendido. É visto fora de seu contexto original. Nem são compreendidas as implicações que vêm do batismo de Jesus pelo sacramento do batismo para cada pessoa. Vemos que Pedro começa a falar, afirmando que percebe que Deus não é parcial, não faz distinção de pessoas. Todo o que crê nele, ama-o com verdadeiro e santo temor reverencial, de qualquer povo que seja, e faz o que é correto e justo, é aceito por Deus. Muitas vezes este trecho é usado para afirmar que qualquer religião é igual diante de Deus, seja a religião cristã, budista, judaica, hinduísta, etc, etc. Na prática, isso se torna uma abertura para um relativismo, um indiferentismo, como se nenhuma religião pudesse reclamar a totalidade da verdade ou um caminho de salvação. Justamente isto é que significa interpretar esse texto fora do contexto. Não se pode entender o significado de uma passagem bíblica fora do seu contexto. Poucos versículos antes desses que lemos, temos o contexto da afirmação de Pedro. Um centurião romano, Cornélio, de Cesareia, homem religioso, ele e todos os de sua casa tementes a Deus,
que dava muitas esmolas ao povo e orava constantemente, viu numa visão, pela hora 9ª do dia, aproximar-se dele um anjo de Deus e o chamar, dizendo-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus como uma oferta memorial. Envia homens a Jope e faze vir aqui um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Sabemos que é Pedro, o primeiro Papa, o líder entre os discípulos de Jesus. Ao mesmo tempo que Cornélio, em Jope, Pedro teve uma visão de uma toalha que vinha do céu, com todos os tipos de animais sobre ela, inclusive os impuros, proibidos pela Torá aos judeus, como é o caso dos répteis. Deus disse a Pedro: levanta, mata os animais e come. E Pedro respondeu nunca ter comido nada impuro. Essa visão se repetiu 3 vezes. E então Deus o fez entender que estava mostrando, através dela, que aceitava também os pagãos e não só os judeus. O que Deus purificou, não chames tu de impuro, diz o Senhor. E a toalha foi recolhida para o céu. Por isso, ao chegar à casa de Cornélio, achando ali muitas pessoas que se tinham reunido, Pedro diz: vós sabeis que é proibido a um judeu aproximar-se de um estrangeiro ou ir à sua casa. Todavia, Deus me mostrou que nenhum homem deve ser considerado profano ou impuro. Por isso, vim sem hesitar, logo que fui chamado. É que Cornélio, orientado pelo anjo, enviaram os homens a Jope para chamar Pedro. Pedro compreendeu que a salvação de Jesus era para todos e não apenas para os israelitas. Cristo morreu pelos pecados de toda a humanidade e assim purificou toda a humanidade. A todos é oferecido o dom da redenção. Já não há divisão entre Israel e as nações gentias. A porta está aberta para a comunhão com o novo Israel, representado por Pedro e os 12 apóstolos, a Igreja. Então Pedro e os demais começam a batizar os pagãos. Já haviam batizado milhares de judeus que estiveram em Jerusalém para a festa de Pentecostes, por exemplo. Em Atos 10, começam a batizar os gentios. É nesse contexto que segue a afirmação de Pedro: em verdade, reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Pedro está falando sobre Cornélio, que acreditou em Deus, não num Deus qualquer, mas no Deus de Israel. De fato, aquele anjo que se manifestara a Cornélio dissera a ele que as preces que ele fazia tinham chegado como um memorial diante de Javé, e mandara Cornélio procurar Pedro. No versículo 44, logo depois, Lucas relata que, estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que o ouviam. Os fiéis da circuncisão ficaram profundamente admirados, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado sobre os pagãos, assim como tinha sido derramado sobre os judeus em Pentecostes. E isso era testemunhado porque ouviam essas pessoas gentias falar em outras línguas e glorificar a Deus. Isto é, o Espírito Santo viera sobre Cornélio e os seus. Por esses fatos, Pedro afirma: porventura pode-se negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? E assim, mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então vemos que Lucas narra essa pregação de Pedro, não porque Pedro estava apenas apontando o batismo de Jesus e falando sobre como ele começou o seu ministério público a partir daí. Pedro está falando do primeiro batismo aos pagãos, que receberam o mesmo dom do Espírito Santo que os apóstolos haviam recebido em Pentecostes, segundo a promessa de Jesus. Eram pagãos por sua nacionalidade, mas rezavam ao verdadeiro Deus, o Deus de Israel, que ouviu as suas preces. Conhecendo este contexto, podemos entender que Pedro está dizendo que, quando um gentil como Cornélio teme o Senhor Deus de Israel e ora a ele com retidão,
está em pé de igualdade com o israelita. Pedro não está aconselhando um egípcio, um grego, um romano a adorar seus deuses. É por ter rezado ao Deus verdadeiro que Cornélio teve a visão do anjo. Este o mandou procurar Pedro, ou seja, o dom da salvação por meio de Jesus Cristo, do batismo que ele instituíra e que Cornélio recebeu com os da sua casa. De fato, Pedro foi claro: não podemos impedir os gentios de receber o batismo, porque todos os que temem a Deus e vivem de acordo com seus mandamentos são iguais perante Ele. É preciso levar a boa nova de Jesus a todos e oferecer-lhes o dom do batismo, que os limpará do pecado em nome de Jesus e de sua obra redentora. É assim que começa a missão para com os pagãos. E é interessante vermos aqui que, embora se diga que Paulo é o apóstolo dos gentios, foi Pedro, o primeiro papa, quem começou essa missão, abrindo a porta aos gentios. Nesse momento, Paulo ainda perseguia a igreja, como se vê no capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos. Agora, voltemos à pergunta: o batismo é necessário para a salvação? O Catecismo da Igreja aclara muito bem essa questão, nos parágrafos 1257 e seguintes. O Senhor mesmo afirma que o batismo é necessário para a salvação. Também ordenou a seus discípulos que anunciassem o Evangelho e batizassem todas as nações. O batismo é necessário para a salvação, para aqueles aos quais o Evangelho foi anunciado e que tiveram a possibilidade de pedir este sacramento. A Igreja não conhece outro meio senão o batismo para garantir a entrada na bem-aventurança eterna. É por isso que ela cuida de não negligenciar a missão que recebeu do Senhor, de fazer renascer da água e do Espírito todos aqueles que podem ser batizados. Deus vinculou a salvação ao sacramento do batismo, mas Ele mesmo não está vinculado a seus sacramentos, ensina a Igreja. No parágrafo 1258 prossegue o Catecismo: desde sempre, a Igreja mantém a firme convicção de que as pessoas que morrem em razão da fé, sem terem recebido o batismo, são batizadas por sua morte, por e com Cristo. Este batismo de sangue, como o desejo do batismo, acarreta os frutos do batismo sem ser sacramento. No parágrafo 1259 podemos ler: para os catecúmenos, aqueles que estavam se preparando para serem batizados, que morrem antes de seu batismo, seu desejo explícito de recebê-lo, juntamente com o arrependimento de seus pecados e a caridade, garante-lhes a salvação que não puderam receber pelo sacramento. E no parágrafo 1260 está escrito: sendo que Cristo morreu por todos e que a vocação última do homem é realmente uma só, divina, devemos sustentar que o Espírito Santo oferece a todos, sob forma que só Deus conhece, a possibilidade de se associarem ao mistério pascal. Todo homem que, desconhecendo o Evangelho de Cristo e sua Igreja, procura a verdade e pratica a vontade de Deus, segundo o seu conhecimento dela, pode ser salvo. Pode-se supor, diz a Igreja, que tais pessoas teriam desejado explicitamente o batismo se tivessem tido conhecimento da necessidade dele. É um ensinamento muito lindo e completo, e muitas vezes distorcido, ou não conhecido. Mas quando Jesus afirmou a necessidade do batismo? É o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, que responde: Jesus disse a Nicodemos, que o foi procurar: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Além disso, em Mateus 28, versículo 19, ordenou Jesus aos discípulos: ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Em Romanos 10, versículo 9, Paulo vai dizer: portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Depois Paulo continua: porém, como invocarão aquele em quem não têm fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? São os versículos 14 e 15 do capítulo 10. Ainda mais adiante, no verso 17, Paulo diz: a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. E assim se retorna ao capítulo 28 dos Atos dos Apóstolos e ao capítulo 3 de João e as ordens de Jesus a respeito do batismo. Então, o primeiro ponto é que Jesus afirmou a necessidade do batismo. Mas o Espírito Santo inspirou a igreja, esclarecendo-a de que o batismo é necessário para os que podem receber o sacramento e a quem o evangelho é proclamado. Jesus mesmo dissera em João 16: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e anunciar-vos-á as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. O Espírito Santo continua iluminando a igreja para que entenda mais e melhor, quando necessário, as verdades do Evangelho. Nem todos têm o mesmo acesso ao sacramento. A igreja dá exemplos. A igreja primitiva sempre afirmou que aquele que tinha fé em Jesus Cristo como Salvador e morria na prisão ou pelo martírio, sem chance de receber o batismo, recebia o batismo de sangue e não o sacramental. Ou, se não morria mártir, mas nunca chegara a ter a possibilidade de ser batizado, a igreja falava no batismo de desejo. Porque, se Deus ligou a graça do dom do Espírito Santo ao sacramento do batismo, Ele mesmo, Deus, não está submetido ao sacramento e vai, de alguma forma, oferecer a salvação em algum momento da vida de cada pessoa que não ouviu o anúncio do Evangelho. Não se trata de a igreja estar revendo o seu ensinamento ou abrindo exceções aqui e ali, pois a leitura dos Atos dos Apóstolos torna claro que o batismo é necessário quando possível. Mas, assim como Deus mostrou a Pedro que deveria batizar Cornélio e sua família e demais pessoas com ele, isso revela que o próprio Deus age como quer. Tanto que essas pessoas receberam o dom do Espírito Santo e falavam em línguas antes do batismo com a água. Receberam a mesma graça que os apóstolos em Pentecostes. E Pedro compreendeu que deveria batizá-los, o que não teria feito sem a intervenção de Deus. O episódio revela que Deus, da maneira que Ele mesmo sabe ou quer, pode derramar graças onde quiser, do modo como quiser. Aqui foi para mostrar à igreja nascente, a Pedro, que a porta do batismo estava definitivamente aberta aos gentios. Mas Deus pode intervir de outras formas, pois não está submetido aos sacramentos que estabeleceu. O meio ordinário, comum, do perdão do pecado original e dos pecados até então cometidos, e recepção do Espírito Santo, é o sacramento do batismo. Mas Deus pode se valer de meios extraordinários, que só Ele conhece, e o faz por sua infinita misericórdia e o desejo que tem de que todos se salvem. Para isso morreu Jesus Cristo, o Filho eterno do Pai. Além disso, não podemos supor que aqueles que morreram durante o tempo anterior a Jesus, no tempo do Antigo Testamento, não tenham sido salvos por sua paixão e morte redentoras. Deus nunca exige algo impossível. Por isso a Igreja diz que não conhece outros meios que assegurem a vida eterna em comunhão com Deus senão o batismo, e se esforça por não negligenciar a sua missão de anunciá-lo a todos os povos. É missão da Igreja
por ordem do próprio Cristo, como vimos antes. Levar o anúncio do Evangelho e a possibilidade do batismo a todos, em todos os lugares e em todos os séculos. Porque a fé não é produto da reflexão humana. É algo novo que não pode ser inventado pela pessoa, mas recebido como um dom, como uma novidade produzida por Deus. Segundo Paulo, não vem da leitura, mas da escuta. Não é uma coisa somente interior, mas uma relação com alguém. Supõe um encontro com o anúncio. Supõe a existência de outro que anuncia e cria esse laço de comunhão. Aquele que anuncia não fala por si mesmo, mas como enviado. Cristo enviou os apóstolos. Cristo enviou sua igreja. Como batizados, pertencemos ao corpo de Cristo, somos igreja. Por isso, ouçamos também nós, que recebemos o dom. Ide e anunciai tudo o que vos ensinei a todos. Gratos infinitamente pelo dom de termos recebido esse meio ordinário e seguro, sejamos agora verdadeiros batizados missionários, para levar a salvação a todos aqueles que se aproximam de nós. Pois diz a palavra, em Isaías, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a boa nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desço para você, sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e acione o sininho para ser notificado de novas publicações.